Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos novamente pela TV Galega com o programa Asaprev em Foco. Hoje temos uma entrevista com muitas informações. A doutora Sueli Simas Zatkovski. É um nome bem complicadinho, né? Ela é pós-graduada em Direito Previdenciário e Empresarial, é atuante na área de Direito Previdenciário em Blumenau e região. Tudo bem? Tudo bem, com a graça de Deus. Sueli, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, né? Sempre com boas informações, e a gente precisa estar sempre muito atento na questão, né, da aposentadoria, Previdência. Da Previdência, tudo isso aí. Tudo bem, seu Wildo? Olá, Suzana. Está frio, né? Está frio? Eu estou com frio. Hoje está realmente em Blumenau muito gelado, mas um sol brilhante que aquece a todos. Lindo. Um dia lindo, é. Então, doutora Sueli, o que podemos aí conversar sobre algumas informações sobre aposentadoria? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na TV Galega, Asaprev, Dona Suzete, seu Hildo, mais uma vez, para falar um pouquinho sobre os idosos, sobre a previdência, sobre direito de uma forma geral. Hoje nós não preparamos nenhum tema em específico, mas como eu sempre costumo dizer, eu tenho uma relação muito próxima com uma pessoa idosa. Eu, como digo para os meus clientes, eu sou uma alma antiga. Então eu acabo atendendo um público, na sua grande maioria, de idosos. Nós trabalhamos com todas as áreas do direito, família, civil, mas o que guarda, o que é a minha grande paixão é o direito previdenciário, né? Então hoje, o que eu gostaria de falar para vocês? Estatuto do Idoso. Né? Isso, Gostaria de Estatuto do Idoso. Todo mundo, né, fala e acha que sabe bastante, mas na verdade a desinformação ela é grande, né? Claro, principalmente ao público a que se destina, né? Que é o idoso, que não tem um acesso facilitado às redes sociais, que mudam tão rapidamente, não sabem lidar com as tecnologias e com o avanço repentino e a velocidade com que acontece, né? Até nós que somos mais jovens nos debatemos um pouco, às vezes, com essas mudanças. Então, nós temos aí um Estatuto do Idoso, já está com quase 21 anos de Estatuto do Idoso, trouxe um grande avanço para a população idosa, que 2030 o Brasil será um país de pessoas idosas, né? Então, o Estatuto do Idoso, ele traz a lei de proteção à pessoa idosa, né? Vários são os direitos ali traçados. Claro, existe o direito ao lazer, direito à saúde, direito à moradia, mas hoje eu gostaria de chamar um pouquinho mais de atenção a dois direitos que eu acho primordiais, que seria o direito à saúde, né? Nós moramos, graças a Deus, numa região privilegiada. O Brasil tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele é respeitado e funciona. Nós moramos numa região em que ele tem mais efetividade, mas me preocupa, né? Tendo em vista essa informação de que em 2030 seremos um país da grande maioria de idosos, até quando o Sistema Único de Saúde vai suportar? Já não vem suportando, né? A gente vê aí a falta de leitos, idosos esperando por uma consulta por anos. Isso não pode acontecer, né? Então a gente precisa aí de políticas públicas, não só visando vaga preferencial em estacionamento, vaga preferencial na fila, em atendimento nos estabelecimentos. Isso é muito pouco, né? Nós precisamos primeiro preparar os jovens, que serão futuros idosos, para que consigam ter acesso às tecnologias, consigam se defender,
tenham acesso ao que efetivamente está escrito no Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso não é preferência em atendimento em fila de supermercado e vaga de supermercado. Isso é muito banal, né? É muito mais do que isso. Então a gente tem que se ater ali a questões muito mais complexas, que no meu ponto de vista é a questão da saúde, principalmente aos mais desassistidos, financeiramente falando, economicamente falando, e com relação à violência não só física, mas principalmente psicológica e patrimonial, né? Que a gente percebe nos atendimentos, no escritório principalmente, a existência, ela é latente e precisa de maior fiscalização, porque o idoso, ele não vai denunciar a própria família, o próprio filho, o próprio neto, né? Ele tende a não denunciar. Então, esse crime, a prática desses crimes, desse tipo de violência contra o idoso, ela existe muito e não é denunciada, né? Então, cabe à sociedade, ao poder público, a fiscalização, né? Para que iniba esse tipo de prática, né? Um simples empréstimo que se retira, consignado em nome do idoso para terceiro, para um filho, para um neto, já configura uma violência patrimonial quando aquilo não é vertido em favor do idoso ou quando esse valor não é restituído, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Violência psicológica no sentido de dizer, olha, não vou prestar os cuidados, porque o idoso ele precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda às vezes para fazer uma comida, porque ele tem mais dificuldade de locomoção. Todas essas coisas, né? Então, olha, você me empresta um dinheiro, que senão eu não vou vir aqui ficar com você durante a tarde. Então, tem que ter uma política de acolhimento, né? E de denúncia desse tipo de prática. Esses dias mesmo, Dona Suzete estava presente numa palestra que a gente proferiu, né? Na Asaprev. Inclusive, a Asaprev está de parabéns por propiciar aos idosos esse tipo de conteúdo, e me chamou bastante atenção, né? Porque a Dona Suzete mesmo mencionou, se fosse uma tarde de dança, de festa, com certeza estaria cheio, né? Mas como era uma palestra para discutir, para se informar sobre os direitos, infelizmente a gente tinha ali uns 10, não sei se 15 pessoas idosas. Então é bastante importante se manter atualizado. A televisão tá aí, hoje em dia tá todo mundo ali por mais que não tenha acesso, mas todo mundo tem o WhatsApp, né? Talvez no próximo bloco a gente fale um pouquinho sobre golpes e os cuidados que a gente precisa ter nesse âmbito. Bem isso, né? Assim, doutora, eu vejo assim que o idoso, ele está um pouco desesperançado, né? Porque é tanta situação, né, que aparece, que no fim ele acaba se entristecendo, não tem mais esperança, mas também tem a palavra acomodação, né? As pessoas se acomodam muito, assim, né? Não vão em busca mesmo de alguma informação, ficam ouvindo, um fala isso, outro fala aquilo. Então, assim, a doutora Suelen é uma pessoa que está sempre, né, pronta a informar aquilo que for necessário, né? Então, eu vejo, assim, que o aposentado, não é porque ele está aposentado que ele se aposenta da vida, né? Justamente. A vida continua? Bem importante. O aposentado, não é só o aposentado, porque às vezes a pessoa idosa não tem nem acesso a uma aposentadoria, né? Sim. Mas, como o Brasil, o mundo se tornará um país de idosos, o idoso tem que se preparar.
Isso. Como eu falei, o jovem tem que se preparar para ser idoso, para se manter no mercado de trabalho, para não se acomodar, para utilizar as tecnologias. Hoje em dia, as novas gerações, as gerações mais recentes, elas já tiveram um acesso maior do que gerações anteriores, então facilita um pouco, mas mesmo assim está muito longe do que seria o ideal. Então, temos aqui exemplos vivos, Dona Suzete e seu Hildo, que se mantém na ativa, mantém a cabeça funcionando, se mantém realizando serviços em prol da sociedade. E isso é super importante, né? Não é porque a pessoa é idosa que a mente precisa ser idosa e precisa ser um senhorzinho de bengala e que não vai fazer mais nada da vida, só vai ficar de pijama e pantufa na frente da televisão. Né? Então é primordial que o idoso se mantenha também. E para que ele seja incentivado a isso, mais uma vez volto a falar, políticas públicas de incentivo. Isso é um fato. Bem colocado, bem lembrado, né? Que nós temos que ter, né, essas políticas públicas direcionadas, né, à pessoa idosa, né? Porque assim, o que a doutora Ellen também colocou ali, as novas gerações que estão vindo, as que estão aí, elas têm mais facilidade, mas também a gente está aí atenta para que as pessoas mais jovens comecem a pensar seriamente, né, na terceira idade, na pessoa idosa, porque eles chegarão lá também, se Deus quiser, né? Sim, e o idoso, ele movimenta a economia, né? Isso. O idoso, ele movimenta a economia. Então, é também interessante que o Estado ofereça políticas públicas para que esse idoso, ele não dependa apenas da aposentadoria, né? Que ele tenha talvez uma fonte de renda em que ele trabalhe home office, em que ele trabalhe apenas algumas horas na semana ou apenas alguns dias, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida e não dependa financeiramente de terceiros, né? E o idoso, como falei, ele movimenta a economia no sentido de que ele abarca o quê? Os netos, os filhos, viagens, tem mais tempo para o lazer. Então, é uma fatia muito importante da economia. Isso. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, a gente já volta, né? Porque o assunto está muito bom. Até lá.